Tenho sim, Rafael. Vamos falar então do orçamento da União, né? É um assunto polêmico. Ontem o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que muda a lei de diretrizes orçamentárias do governo federal para este ano. O novo texto permite gastos extraordinários para o combate à pandemia e dispensa o Poder Executivo de indicar de onde vai tirar o dinheiro para cobrir as despesas. Com a proposta, o governo federal poderá retomar o programa do bem destinado a proteger o emprego formal e também o Pronamp, de apoio a micro e pequenas empresas. Ano passado, o programa do bem autorizou a suspensão de contratos e também o corte de jornada de salários como troca para a manutenção de empregos. O Pronamp concedeu empréstimos com condições para negócios de menor porte na pandemia. A previsão do Ministério da Economia é que o acerto com o Congresso possibilite o repasse de até 15 bilhões de reais para os dois programas. O presidente Jair Bolsonaro tem prazo até a próxima quinta-feira para sancionar ou vetar o texto do projeto de lei. O assunto tem sido alvo de muita discussão em Brasília, inclusive entre economistas, porque dá brecha para o descumprimento do teto de gastos e coloca em dúvida a capacidade do governo em arcar com serviços básicos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o governo federal não reservou dinheiro para o Ministério da Saúde combater a pandemia em 2021. Rafael, é uma situação que ninguém esperava realmente, talvez que a pandemia se prolongasse tanto, a gente ainda sem as vacinas necessárias e o orçamento da União não sendo aí suficiente, né? Exatamente, né? Uma situação completamente atípica. Eu vou pedir para os melhores analistas de Goiás fazerem aí comentários, análises reduzidas. Eu vou dar 1 minuto para cada um, porque o nosso bloco já está estourado. Eu vou começar com a Desirê Penalba. Qual a sua opinião, Desirê, sobre esse assunto? Bom, obviamente que todo aumento de gastos que não tem uma informação sobre de onde vai tirar esse valor é um risco para o nosso equilíbrio fiscal. E a gente sabe muito bem que com o desequilíbrio fiscal a gente tem a inflação, a gente tem a desvalorização da nossa moeda e a gente tem, obviamente, uma fragilidade muito grande para a recuperação da nossa economia, ainda mais se tratando de um período de crise, que a gente não pode ignorar que o grande prejuízo dessa pandemia em paralelo com obviamente com a comorbidade que as pessoas têm, com o risco da vida das pessoas, na saúde delas, a gente vem com um problema muito grande com relação à economia. Muitas pessoas estão falindo, fechando, sendo demitidas, etc. Então, para que a gente preze por uma recuperação saudável da nossa economia, a gente precisa de equilíbrio fiscal e a gente precisa de ter esse teto de gastos respeitado. Do contrário, a saúde ela vai ficar ruim, porque a gente não sabe quem vai ser contaminado, quantas pessoas vão morrer ou não, mas fatalmente vai morrer a nossa economia. Perfeito, 1 minuto, certinho, viu, Desirê? Martinelli Cavalcante, 1 minuto, a sua análise. Rafael, eu vou aproveitar para fazer um breve comentário ainda sobre o tema anterior, que aqui se estende para a Câmara Municipal. Não se justifica que nós tenhamos 72 veículos para servir a metade, um número equivalente à metade, 2 veículos para cada vereador, que as contas de gasolina, de oficina, corram por conta do cidadão goianense, que gastem milhões de reais para renovar o som, 5 milhões em 2020, que coloque um portal para detectar patrimônio que é controlado sob responsabilidade do trabalhador para desviar dinheiro. Indo para o problema do teto dos gastos, é preciso que você que está nos ouvindo saiba, nenhum país do mundo teve uma emenda constitucional como essa, isso não existe em lugar nenhum. O Brasil é um país que adotou um pensamento único, neoliberal, que não tem fundamento nas bases de teoria econômica nenhuma. O Japão vive desde os anos 90 às custas de um déficit fiscal. Os Estados Unidos o fazem. A maioria dos países do mundo o fazem. Aqui no Brasil se corta investimentos, liquida investimentos sociais, investimentos produtivos. O governo e o Congresso erraram no orçamento anterior e estão, em minha opinião, tentando corrigir. Olha só, eu aqui defendendo, o governo não tinha condições de funcionar com o orçamento anterior, não tinha condições. Eu defendo que se abra sim o orçamento paralelo para atender questões sociais, não só no período emergencial,
mas para atender um processo de emancipação, de verdadeira emancipação da população mais pobre do Brasil. Okay. Então, eu tenho, em princípio, uma posição de que a posição do governo agora está tentando corrigir, que a do que aprovou o orçamento no ano passado era inexequível, impossível de colocar em prática. Daniel Santana. Rafael, é uma questão muito complicada essa do orçamento. O Congresso já passou o orçamento, né, já foi aprovado no Congresso a lei de diretriz orçamentária, está parada para que o governo federal possa autorizá-la, tem até sancioná-la, tem até o dia 22 de quinta-feira para sancionar. O Congresso pressiona que seja sancionada sem vetos. O governo já disse através do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que não fará isso. Afinal de contas, Paulo Guedes alerta o presidente que ele pode inclusive ser impeachmentado caso passe a lei da maneira que ela está, devido à questão do teto, né, dos gastos. E no meio disso o TCU informa que o orçamento da saúde está muito prejudicado para 2021. Em contrapartida, o Ministério da Saúde diz que em meados de 2020, quando fez o orçamento para 2021, não tinha como saber qual seria os gastos com a pandemia. O que fica mais agravado no meio dessa guerra que existe por aprovação do orçamento é que, tirando os 19 milhões que estão destinados para a compra de vacinas, sobra R$150 mil o resto do ano para tratar de todo o Ministério da Saúde. Quero saber o que vai acontecer com o povo. O que vai acontecer com o povo, Jean? 1 minuto. Na verdade, não existe guerra entre o Congresso e o governo federal. Existe uma chantagem e uma tentativa de cilada, né? Porque se o governo sancionar esse orçamento para o ano, ele vai receber impeachment, porque existe a lei de responsabilidade. Essa lei de responsabilidade que não foi cumprida pela presidente Dilma Rousseff é que a impeachmentou em 2016. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, alertou o presidente: se você sancionar, eles vão te derrubar. O que ocorre, Rafael, é uma responsabilidade muito grande do Congresso Federal, que está usando essa pandemia para fazer chantagem, para receber muito mais dinheiro nas chamadas emendas. É um absurdo total. O governo realmente não podia prever o gasto com a pandemia que no ano de 2020 ela deu uma diminuída, melhoraram as coisas ali no final de 2020 e já no início de 2021 ela voltou ainda mais forte. Então é uma situação muito complicada, tinha que ter uma união entre o governo federal, Congresso, esse pessoal do TCU, que para mim esse ato dele é um ato político, aliás, aliado a um deputado federal do PT, né, que está traçando elogios 1000 ao TCU, porque é mais uma narrativa política a fim de prejudicar o governo federal. Rafael. Ok, segura aí um pouquinho, Marquinhos, já está pedindo intervalo, mas agora é a hora do WhatsApp, eu vou ter que registrar aqui, porque depois eu não consigo, e eu tenho um compromisso de fazer o jornal junto com o nosso público. Bom dia, esse programa realmente é muito importante. Os gastos com o legislativo podem até ser legais, mas é uma imoralidade sem tamanho. Sebastião Silva, do Veiga Jardim 2 de Aparecida de Goiânia, obrigado pela sua mensagem. O Vilmar do Novo Horizonte, bom dia a todos. Rafael, é demais, né? Muito triste o ponto que chegamos, ver um político falando que não consegue ter um pingo de credibilidade. Enfim, é a opinião do telespectador, do ouvinte, que não representa necessariamente o nosso pensamento, a nossa linha editorial. O Amarildo diz o seguinte: sempre tem explicações, porém nada fica claro. Muitos parlamentares passam exatamente como o parlamento é. Isso é o Brasil, infelizmente. O Brasil precisa mudar tudo novamente, mais uma vez. O telespectador dá um alô aqui pra gente. O Ivonaldo, obrigado pela audiência. Tanta gente participando aqui, a gente fica feliz com essa audiência que cresce a cada dia. O Cosme também, boa tarde para você. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Rafael e outros. Olha, é muito vergonhoso esses políticos. Ele fala aqui com o Martiniano,
que o Brasil depende do STF ou da polícia ou até da NASA, depende do povo. Agora é por conta da cambada da rua, porque já chega. Enfim, eu não consegui entender exatamente a mensagem, mas a gente tentou registrar aqui rapidinho. O Joel, obrigado, Joel. Os deputados nadam em piscinas cheias de dinheiro porque o povo brasileiro não é patriota. É vergonhoso ter tantas regalias. No Brasil é ladrão roubando o que já foi roubado. Parabéns, Martiniano Cavalcante, pelas suas palavras. Elas são as minhas. Obrigado pela participação. Deixa sempre o nome, isso é importante, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou registrar mais participações, 3201-7720, o WhatsApp tá bombando, como sempre. Michele Buzon. Tá certo, Rafael. Daqui a pouco a gente volta com mais discussões